Bom dia, a paz de Cristo. Eu sou Bio Nascimento. Hoje é sábado, dia 18 de fevereiro. Estou aqui com o nosso assistente, Everton, e nós estamos gravando da sala de aula da Escola da Bíblia, aqui na Boa Vista, centro do Recife. E bem-vindo ao curso de grego instrumental. Deixe-me dizer que esse grego instrumental é um projeto piloto em que a gente vai estar tentando, com a igreja lá de Fortaleza, fazer esses cursos gravados e ao mesmo tempo com o Skype. Então, algumas coisas podem não dar certo, nós somos amadores aqui, mas vamos ver. À medida que a gente for brincando com os equipamentos e trabalhando as coisas, a gente vai melhorando. Vocês vão dando uma dica do lado de lá, aí de Fortaleza, e ver como é que a coisa vai ficando, a qualidade, a explicação, o ritmo e tudo mais. Tá certo? Bem, como eu disse, é um curso de grego instrumental. A finalidade do grego instrumental não é deixar você fluente na língua grega. Na verdade, qualquer curso de língua instrumental não é deixar você fluente nas 4 habilidades: leitura, escrita, fala e compreensão. A intenção é você aprender o suficiente para pegar um texto médico, por exemplo, um texto científico, um texto de física, no curso de mestrado e doutorado, qualquer que seja a língua, e ler aquele texto para suas finalidades. Seria outra coisa você aprender a língua para fazer uma viagem, você aprender a língua para morar naquele país, trabalhar, aí é outro nível. Então, o nível de instrumentabilidade, eu entendo, é para você aprender a língua o suficiente para um objetivo. Então, o grego instrumental, a finalidade dele é que você possa aprender o alfabeto, maiúsculo, minúsculo, conseguir ler o alfabeto, identificar verbos e substantivos e demais palavras, localizar esse verbo na interlinear, que eu vou apresentar depois, e pegar esse verbo, o substantivo, localizar ele depois no léxico. E aí você tem um entendimento melhor de como aquela palavra ela é utilizada no grego, certo? Então, essa é a finalidade. Minha intenção, meu desejo, na verdade, é que talvez alguns de vocês aí na sala de aula fiquem tão entusiasmados, tão animados, que vão querer pegar depois uma gramática do grego, estudar o grego e aprender as declinações, e aprender todos os tempos verbais, e poder utilizar o seu Novo Testamento grego da forma como você achar melhor na sua congregação, no seu ministério. Mas isso aí é sonho para o futuro, tá certo? Então, a finalidade do grego instrumental é essa: capacitar você a identificar palavras e consultá-las no léxico, certo? Identificar no Novo Testamento grego e consultá-las no léxico. E a gente vai trabalhar disso ao longo dessas 10 aulas. Deixe-me dizer que Flávio e mais um outro irmão aí de Fortaleza, eles vão estar como facilitadores, tirando dúvidas, mas a gente também vai marcar um tempozinho no Skype para que a gente se encontre, tire dúvidas, esclareça. Talvez alguns dos irmãos aí tenham perguntas, sobre a matéria ou sobre algo relativo à matéria que a gente possa esclarecer depois. Então, esse encontro vai ser através do Skype, num horário que Flávio vai marcar com vocês, tá certo? Todo o material que eu vou estar utilizando, além das gravações, todos os PowerPoints e imagens e PDFs, eu vou estar mandando para Flávio, para que vocês tenham esse material disponível. Todo esse material quase todo, foi ou criado por mim ou pego na internet. Então, direitos livres aí. Uma última coisa cada aula vai ter uma lição para você fazer, um exercício de casa para você fazer. Cada lição vai ter um exercício de casa para você fazer. Exercício simples, mas que você deve fazer em casa, tá certo? Então, essa é a nossa abertura. Espero que você possa desfrutar do que nós temos para lhe oferecer. Espero que o grego instrumental seja útil no seu ministério, essa ferramenta
que você vai estar aprendendo. E na primeira aula, hoje, nós vamos estar vendo sobre a história da língua grega, um pouquinho da história da língua grega, sobre a história das traduções do português até a atualidade, por que nós precisamos de novas traduções, e vou falar um pouco sobre filosofias de tradução e também um exemplo prático baseado no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 26, onde as traduções diferem tanto. E o meu ponto vai ser mostrar a importância de ter um conhecimento da língua grega. Deixe-me terminar dizendo isso. O conhecimento do grego não deve tornar você superior a nenhum irmão. O conhecimento do grego não torna você mais espiritual que ninguém. O conhecimento do grego não lhe salva. E você não deve se orgulhar e tornar-se exaltado ou sentir qualquer sentimento de superioridade porque você conhece o grego e outro irmão não. É apenas uma ferramenta que vai lhe ajudar na sua exegese, que vai ajudar na sua interpretação do texto e que vai fazer com que a sua teologia, no final, ela esteja mais acertada. Ou seja, a mensagem bíblica seja mais precisa. Então, o conhecimento da língua grega tem essa finalidade. Repetindo, uma boa exegese vai levar a uma interpretação mais correta. Uma interpretação correta, você vai ter uma teologia mais correta. Uma teologia mais correta, você está mais perto da verdade. Tá certo? Então, Deus abençoe e que o Senhor esteja contigo. E vamos passar agora aos PowerPoints. Ok, gente, estamos aqui agora na segunda parte da aula 1, com alguns PowerPoints que eu gostaria de mostrar para esclarecer o propósito, do estudo do grego e, no nosso caso, do grego instrumental. Vou falar algumas coisinhas sobre a história da língua grega. Eu extraí esse material do site de Bill Melns. Bill Melns, ele tem um ministério, que ensina grego e línguas bíblicas, e ele tem aplicativos. Uma pena que tudo isso é em inglês, e você pode achar nesse site que está aqui embaixo, dele. Ele tem inclusive uma gramática com livro de exercício, uma gramática grega com livro de exercício em português. Eu não lembro a editora, mas está acessível aí para quem quiser estudar o material deles. Vamos dar uma olhada num textozinho que eu peguei do site do Bill. E esse texto, antes do texto, na verdade, eu gostaria de falar que ele tem um aplicativo chamado Flashworks. O Flashworks, ele vai trazer 500 palavras básicas do Novo Testamento grego. Se você sabe inglês, você pode baixar esse aplicativo de graça e você estuda as 500 palavras quantas vezes quiser, e ela vai aparecer ângelos, uma palavra no genitivo masculino, certo? O genitivo em U, masculino, e a tradução, anjo, mensageiro. Isso é para aqueles que têm um domíniozinho do inglês e podem aproveitar esse material, ok? Então, você pode baixar de graça e já começar aí, depois do grego instrumental, praticando o material do Flashworks no site que eu mostrei minutos atrás. Vamos começar lendo esse texto do Bill. A língua grega tem uma longa e rica história que se estende desde o século 13 a.C. até o presente. A forma mais antiga da língua é chamado linear B, que é do 13º século a.C. A forma do grego usado pelos escritos de Homero, 8º século a.C., passando por Platão, 4º século a.C., é chamado de grego clássico. É uma forma maravilhosa da língua, capaz de expressões exatas e nuances sutis. Seu alfabeto se deriva do fenício, assim como o hebraico. O grego clássico existia em muitos dialetos, dos quais 3 são os principais: o dórico, eólico e iônico, do qual o ático era um ramo, ou seja, um ramo do iônico. Atenas foi conquistada
no século IV a.C., no quarto século a.C., pelo rei Filipe da Macedônia. Alexandre o Grande, filho de Filipe, que foi tutoreado pelo filósofo grego Aristóteles, saiu para conquistar o mundo e espalhar a cultura e a língua grega. Porque Alexandre falava o grego ático, este foi o dialeto que se espalhou. Este era também o dialeto falado pelos famosos escritores atenienses. Este era o começo da era helenista. E foi assim, através de Alexandre, que a língua, a filosofia e a cultura grega se tornaram internacionais. À medida que a língua grega se espalhou pelo mundo e encontrou-se com outras línguas, ele foi alterado, o que é verdade para qualquer língua. Os dialetos também interagiam com outros. Eventualmente, esta adaptação resultou no que hoje nós chamamos de grego koiné. Koiné significa comum e descreve o comum, a forma diária da língua, e de fato alguns escritos da época de propósito imitavam o estilo antigo do grego, o que era como se alguém hoje escrevesse no inglês do rei Tiago, do século 17. Koiné era a forma simplificada do grego clássico. Infelizmente, muitas das sutilezas do grego clássico se perderam. Por exemplo, no grego clássico, allos significa outro do mesmo tipo, enquanto que héteros significa outro de um tipo diferente. Se você tivesse uma maçã e pedisse por um allos, uma outra maçã, você receberia uma outra maçã, ou seja, do mesmo tipo. Mas se você pedisse por um héteros, você receberia talvez uma laranja? Algumas dessas sutilezas aparecem nas escrituras, mas não com frequência. É este grego koiné comum que é usado na Septuaginta, no Novo Testamento e nos escritos dos pais apostólicos. Então, se você aprende o grego koiné, você vai ter informação suficiente para trabalhar com essas três literaturas: a Septuaginta do Antigo Testamento, o nosso Novo Testamento e a literatura patrística que vem depois do período do Novo Testamento, sem falar das coisas extra-bíblicas que também existem. Então, toda uma literatura aí escrita em grego koiné. Por muito tempo, o grego koiné confundiu muitos eruditos. Ele era significantemente diferente do grego clássico. Alguns faziam hipóteses de que ele era uma combinação do grego, hebraico e aramaico. Outros tentaram explicá-lo como uma língua do Espírito Santo, dando a entender que Deus criou uma língua especial para a Bíblia. Mas estudos dos papiros gregos, descobertos no Egito ao longo dos últimos 100 anos, têm mostrado que esta língua era a língua do dia a dia que as pessoas usavam na escritura de testamentos, cartas pessoais, receitas, listas de compras, etc. Por isso que é chamado de grego koiné, é uma língua comum. Há duas lições que podemos aprender disto. Quando Paulo disse, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas, e parte desta plenitude era uma língua universal. Não importa aonde Paulo viajou, ele podia ser entendido porque falava essa língua universal. E aí você vê a providência de Deus ao trazer Jesus e começar a igreja num período onde havia uma língua franca, o grego koiné. Mas há outra lição aqui que esteja talvez um pouco mais perto do coração do pastor. Deus usou uma língua comum para comunicar o Evangelho. O Evangelho não pertencia aos eruditos apenas, pertencia a todos os povos. E agora se torna nossa tarefa aprender esta língua maravilhosa para nos ajudar a fazer a graça de Deus conhecida a todos os povos. Esse é o texto que o Bill Melson usa para explicar a língua grega, não é? E para explicar também a motivação para a gente estudar essa língua.
Eu gostaria de tratar, né, aqui temos um manuscrito, escrito em grego koiné, né, escrito em uncial, se não me falha a memória, com algumas abreviações aqui, né, dá para você perceber. E esse é o grego que chegou até nós, o grego do Novo Testamento. Eu gostaria agora de trocar de slide e falar um pouquinho sobre a história das nossas traduções, tá certo? Aguente aí comigo enquanto eu mudo aqui e falo um pouquinho sobre as nossas traduções. Vale a pena lembrar, amados, que nós, nas nossas igrejas, estamos trabalhando com traduções da Bíblia. Nós não estamos trabalhando com o original. O perigo, às vezes, é de você levar a Bíblia como se fosse um amuleto, sem se dar conta que o que você tem ali na sua mão é uma tradução. O perigo de não conhecer o livro que você anda com ele debaixo do braço. É como se fosse alguma coisa que você passa no desodorante, né, debaixo do braço, e vai para cima e para baixo e não sabe o que se trata, esse amuleto. A ironia, o povo do livro que não conhece o seu livro, não é? O povo da Bíblia que não conhece a sua Bíblia, não conhece a rica história que tem por trás dos seus manuscritos no original e também as traduções que vieram se sucedendo. Então, e às vezes, né, o perigo de se tornar um crente na Bíblia de Deus e não se tornar um crente no próprio Deus. Então, estudar as línguas bíblicas ajuda a elucidar, a esclarecer um pouquinho, e você vai ganhar isso com as suas leituras. E em vez de ser um adorador de Deus, você se torna um adorador da João Ferreira de Almeida. Bem, deixe-me colocar aqui uma rápida progressão, não é? Evolução, se assim pode-se dizer, das traduções até chegar hoje. Todo mundo sabe que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e aramaico. Depois vieram versões antigas. Dessas versões, nós temos aqui a Vulgata, não é? Uma versão muito conhecida na língua latina. Inclusive, Vulgata quer dizer isso também, como koiné, uma língua do povo, uma língua conhecida. Depois da Vulgata, você teve no século XIV a tradução de Dom Diniz, que ele traduziu para o português, não é? Parte da Bíblia traduzido da Vulgata. Depois disso, você teve a tradução de Dona Filipa, do século XIV também. A tradução de Dom João, que teve também o Novo Testamento e Salmos. A tradução do Padre Figueiredo, século XVIII. A tradução de Frei Nazaré, em 1847. Todas essas traduções aqui do lado direito são traduções que vieram de uma tradução, que é a Vulgata, ok? Aqui nesse ramo mais para a esquerda, você tem as traduções que vieram diretamente das línguas originais, o grego e o hebraico. Você tem Almeida, no século 17, e eu passei uma linha ali para mostrar as traduções que vieram do original depois de Almeida. Né? Já no século 20, você tem a tradução brasileira de 1917. Essa tradução ela foi impressa recentemente, uma nova edição, não é, comemorativa, e vale salientar que essa tradução brasileira foi muito famosa durante o começo do século passado. Segundo eu li, o famoso Rui Barbosa foi um dos que contribuiu no português dessa tradução aí, vejam só. Depois você tem a tradução dos monges de Meredô, eu acho que é assim que se pronuncia, uma tradução católica, vinda das línguas originais. A Bíblia de Jerusalém, na década de 80, e a Bíblia na linguagem de hoje, em 88, né, da Sociedade Bíblica. O gráfico não para aqui. Da década de 80 para cá, nós tivemos uma enxurrada de traduções em português. Claro, nesse quadro não estou falando das traduções dos Testemunhos de Jeová, né, somente traduções, digamos, católicas e protestantes. A tradução de Almeida, ela também passou por edições. Nós temos a Almeida Corrigida, de 1956. Nós temos a Almeida Revisada,
de 1967. Nós temos depois a Almeida Revista e Corrigida, veja, Revista e Corrigida, de 1968, e a Revista e Atualizada, de 1975. Por falta de espaço ou de memória, eu esqueci de colocar que a Almeida Corrigida teve uma nova edição de 2009. Não está aí nessa cronologia das nossas traduções, ok? Temos a Contemporânea, de 1990, uma tradução que pessoalmente eu gosto muito, ok? E mais traduções vieram depois. Veja o próximo slide. Padre Matos aqui. E aqui uma continuação. Nós temos Almeida século 21, desculpa, eu coloquei um algarismo a mais. Almeida século 21, isso aí já é século 20 e século 21. Lá de cima, Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, baseado no texto Receptus, Tradução dos Monges, Tradução do Novo Mundo das Escrituras, versão revista e publicada do Instituto da Casa Publicadora Batista, né? Você tem a Bíblia de Jerusalém, que eu já falei, Bíblia Viva, uma paráfrase, a primeira paráfrase em 81, Bíblia Vozes, pelo Francisco Ludovico Garmi, a Bíblia na linguagem de hoje, veio depois, edição pastoral, pelo teólogo Ivo Storniolo, edição contemporânea da Bíblia de Almeida, tradução ecumênica da Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, a conhecida, né, do ano 2000, a tradução da CNBB, que de vez em quando eu uso, né, já está na 7ª edição. Quando eu fiz esse gráfico, ainda estava na 3ª, eles já estão na 7ª edição. A Torá Viva, por Adolfo Wasserman, eu coloquei nessa lista. Em 2001, a nova versão internacional, feita aqui no Brasil por eruditos brasileiros e alguns americanos. A nova Bíblia de Jerusalém, 2002. Bíblia dos Peregrinos, de Alonso Scheucher, o espanhol. A Bíblia Hebraica, não é, por 2 brasileiros judeus, da Sefer. Bíblia da Almeida, século 21, certo? Pela Juerp, essa é uma tradução que pessoalmente eu tenho usado muito, 2007. Reina Valera, em português. 2010, tradução brasileira pela Sociedade Bíblica, não é? Tradução brasileira pela Sociedade Bíblica, com grafia em português atualizado. A Bíblia do Rei Tiago, em português, em 2012. 2014, a nova Bíblia Viva, uma revisão da Bíblia Viva de 1981. A revista atualizada, eu não sei se você sabe, a Sociedade Bíblica fez uma nova edição da revista atualizada este ano, o ano passado, com o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, certo? E para terminar, a nova versão transformadora do mundo cristão, que foi aquela tradução que, infelizmente, eles fizeram uma alteração desnecessária no texto de Atos 2:38. É uma tradução que eu particularmente estou reexaminando e vendo pontos de divergência daquilo que acreditamos. Veja quantas traduções existem em língua portuguesa. E aí você vai estar perguntando, por que precisamos de tantas traduções? Você pode pegar essa lista na Wikipedia, não é? Lá tem tudo isso. Por que nós precisamos de tantas traduções? Porque uma tradução só não é suficiente. Porque não temos uma tradução oficial. E aí seria suficiente para todo mundo, como por exemplo as Testemunhas de Jeová fazem. Porque saem novas traduções quase todos os anos. Porque as traduções não concordam. Esta é a coisa mais interessante. Por que as traduções não concordam? Às vezes, entre as igrejas de Cristo, nós temos a liberdade de cada um escolher a tradução que achar melhor. Muitas vezes o pregador lá na frente está usando a atualizada e você está aqui com a NVI. Às vezes o pregador lá na frente está com a NVI e você com a atualizada. E você percebe que as traduções não batem. Interessante, né? Epa, essa palavra não aparece. Essa outra palavra não aparece aqui.
tem uma palavra a mais. Qual a necessidade disso? Algumas igrejas, para evitar esse tipo de confusão entre o que é pregado, ensinado lá no púlpito e as pessoas estão acompanhando aqui, o pastor, evangelista, presbítero, eles dizem, essa congregação aqui vai usar tradução tal para tentar harmonizar. É uma ideia, mas o bom é que a gente tem a liberdade de ter e escolher a tradução que achar melhor. Né? Vamos falar um pouquinho sobre traduções e filosofias de traduções. Por que precisamos de tantas traduções? Veja, a intenção do tradutor é fazer com que leitores possam ler e compreender. Como a linguagem é dinâmica, palavras novas vão aparecendo na nossa língua portuguesa e palavras vão morrendo, vão deixando de ser usadas, as traduções precisam ser atualizadas. Então, o tradutor, ele está preocupado em duas coisas. Vai ser compreensível e para que nível educacional, para que nível de educação esse leitor vai poder ouvir e compreender. Então, você tem traduções em português em que o nível é talvez pessoas de quarta, quinta, sexta, sétima série, que eles vão poder ler e entender a história. Tem traduções que elas são mais precisas. O leitor, talvez com ensino médio ou um universitário, vai poder ler termos mais precisos, mais complexos e entender também. Então, existe aí duas filosofias de tradução que eu gostaria de mostrar nesse gráfico, ok? De um lado, você tem as traduções mais literal, que é chamado de equivalência formal, aqui do lado esquerdo. Essas traduções, elas vão traduzir palavra por palavra, exatamente como está na língua original, sem se preocupar também em colocar em palavras mais atualizadas. Então, a ordem que os termos estiverem no hebraico ou no grego, vai ser a ordem que os termos vão estar no português. A sintaxe quase que não muda. E as expressões que estão no hebraico, as expressões idiomáticas que estão no hebraico ou no grego, elas vão ser traduzidas para o português do jeito que estão, ok? E também palavras mais complexas, não é? Em vez de dizer expressões do tipo que tem no hebraico, filho de Israel, as traduções mais modernas colocam como israelitas. Davi usa uma expressão muito engraçada. Ele diz que ele matou todos os homens que urinavam na parede. Isso é muito estranho hoje em dia. O que uma expressão dessa, por exemplo, significa? Que ele matou todos os homens adultos. Ele poupou as crianças e as mulheres, não é? Então, expressões como essas, o tradutor ele é sensível para colocar algo que o brasileiro atualmente poderia entender. Aqui no meio, você já vai ter um equilíbrio melhor de traduções. Ele não vai estar traduzindo tanto palavra por palavra, mas ele vai traduzir frase por frase. É chamado de mais funcional, equivalência dinâmica ou equivalência funcional. É uma tradução mais funcional, que funciona para alguém talvez do ensino médio aí. Do lado direito, você tem as paráfrases, não é? Elas são bem mais livres e essas traduções aqui, o tradutor está preocupado em traduzir não palavra por palavra, nem até frase por frase, mas ideia por ideia. Ele pega um bloco de frases, de orações, e ele diz, isso aqui em português, como ficaria? Então, nesse lado de cá, da filosofia de tradução, o tradutor tem muita liberdade de interpretar o texto, porque ele quer que o texto seja compreendido pelo seu leitor. Ou seja, você está lendo a Bíblia pela ótica de um tradutor. No outro extremo, lado esquerdo aqui, o tradutor, ele quase que não aparece na tradução, porque ele quer ser mais ausente possível, ele quase não interpreta o texto, ele apenas traduz palavras. Então, para quem trabalha com línguas, vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Então, chega a certos trechos na tradução do inglês, ou do espanhol, ou do alemão, ou do francês para o português, que o tradutor diz, não, isso aqui é uma expressão,
Se eu traduzir essa expressão palavra a palavra, não faz sentido em português. Então ele tem que encontrar uma expressão que seja equivalente no português. Por isso que é chamado de equivalência formal. Ou seja, ele é muito formal. Mas aqui a equivalência ela é tão livre que ela é uma paráfrase. Você coloca as suas ideias do que você entende que o autor está falando. Ok? Então, quais são as traduções nesse espectro aqui, da esquerda para a direita? Aqui no canto esquerdo você tem a Revista Corrigida, você tem a Revista Corrigida da Sociedade Bíblica, você tem a Revisada aqui no meio, mais para cá você já tem o Português Corrente e a Bíblia Viva, né, que eu falei antes, ela vai estar aqui no outro extremo de paráfrase. Outros exemplos, aqui no canto esquerdo você tem a Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, você já vai ter a revista atualizada, aquela revista atualizada que eu falei para você, a segunda edição, a nova edição, ela está mais ou menos aqui, eu estou gostando muito dela. Você tem a Almeida Século XXI, que é um ponto de equilíbrio aqui. A NVI ela já cai mais para cá um pouquinho, eu entendo. Aqui você vai ter o livro, que é uma tradução que tem lá em Portugal, assim como o português corrente. São traduções da língua portuguesa lá da Europa. E alguns exemplos aqui, você tem a Corrigida Batista, né? Corrigida Contemporânea, mais para cá, e aqui você vai ter a nova tradução da linguagem de hoje. Então, você está se perguntando, Bill, que tradução eu devo ter? De acordo com as suas condições, eu sugiro, compre o máximo de traduções possíveis. Agora, compre de filosofias de tradução diferente. Na hora de você fazer o seu estudo bíblico, fazer a sua análise de uma doutrina, de uma questão teológica, minha sugestão é, pegue as traduções daqui para lá. No momento de você dar uma mensagem, talvez numa favela, a um grupo de jovens que ainda estão na escola, a um grupo de pessoas do interior, que o nível de educação é menor, minha sugestão é, que tal usar uma tradução daqui para cá? Talvez na igreja, minha opinião pessoal, as traduções que nós devemos usar sejam NVI, Almeida Século XXI e a nova edição, certo? Essas são as traduções que a gente deveria usar hoje entre as igrejas de Cristo. Em público, nos meus estudos pessoais, não é? Eu vou usar a Corrigida Fiel, a atualizada e assim por diante. Deixa eu ler um textozinho sobre filosofias de tradução para você. Todas as traduções são interpretações. É assim por duas razões. Primeiro é que a gramática inglesa, português também, é diferente, menos preciso do que a gramática grega e hebraica. Uma tradução verdadeiramente palavra por palavra se mostraria extraordinariamente difícil de se ler hoje em dia. Segunda razão, em grego e hebraico, assim como em inglês e em qualquer outra língua, palavras podem carregar uma variedade de significados dependendo do contexto nas quais são usadas. Por isso que você tem uma razão, porque você tem filosofias de tradução diferentes. Palavras têm significados diferentes. Eu fiz uma lista de palavras obsoletas da Corrigida que ninguém usa mais. Ninguém nem sabe mais o que significa. Por exemplo, enxúndia nas ilhargas. Você já ouviu falar nisso? Está lá na atualizada. Eu gosto muito desse exemplo porque todo mundo tem enxúndia nas ilhargas, mas ninguém sabe o que é. Enxúndia é gordura, ilhargas é cintura. Então todo mundo tem uma gordurinha na cintura, mas do jeito que está lá na atualizada, quem entende? Não é? Então traduções precisam ser atualizadas, mas também você tem palavras que precisam ser traduzidas com sensibilidade. Eu vou dar um exemplo para você. A palavra tentação e provação no grego é a mesma palavra, sabia? Então, o tradutor, ele tem que, por exemplo, lá em Tiago, capítulo 1, você pode dar uma olhada, a Corrigida, ela comete, no meu entendimento, uma falha. Ela traduz por tentação, o que na verdade seria uma provação. Então, o tradutor, ele tem que estar sensível. Essa palavra aqui em grego é tentação ou provação?
Teologicamente, são duas coisas distintas, mas é a mesma palavra. Então é aí onde a mão do tradutor entra, e um conhecimento de grego instrumental, que você está buscando agora, lhe ajudaria a esclarecer, por exemplo, uma situação como essa. Dois lados podem ser descritos quanto a uma tradução palavra por palavra versus uma tradução pensamento por pensamento. Veja comigo aqui esse segundo parágrafo. Dois lados podem ser descritos quanto a uma tradução palavra por palavra versus uma tradução pensamento por pensamento. A diferença vem do quanto o tradutor quer ajudar o leitor a compreender o significado do texto. Preste bem atenção nessa frase. Todas as traduções são também interpretações do significado do texto a um certo nível. Isso aqui, amados, é verdade para qualquer língua, não somente línguas bíblicas, qualquer língua, atual ou passada. Acesso às línguas originais ajuda a pessoa a ver com que frequência há mais de uma forma de ler e entender um dado versículo. Traduções palavra por palavra ajudam o leitor a manter maior consciência da ambiguidade de interpretação do texto. Traduções pensamento por pensamento geralmente pega apenas um significado possível, porque esta está tentando apresentar o conceito e não as palavras. O uso de uma tradução baseada no significado remove parte da ambiguidade da interpretação, mas também dá a impressão de que o texto tem um único significado claro. Então, por isso que nós estudamos o original, para a gente poder saber se tal tradução está sendo precisa ou não, se foi mais à mão do tradutor ou não. E isso, amados, vale não somente para estudos bíblicos. Por exemplo, pessoas que vão fazer mestrado e doutorado, elas têm que aprender uma língua estrangeira da obra do autor que ele vai pesquisar, para que ele não fique dependente de traduções, mas ele possa entender o autor na sua língua original. Então isso não estou falando nenhum mistério, é algo bem simples, não é? Que o estudo aprofundado vai exigir num certo ponto. Sugestões de Bíblia. Eu gostaria de terminar essa parte agora dando algumas sugestões de Bíblias, tá certo? Se eu pudesse dar uma sugestão de Bíblias para você comprar, veja só. Qual o nível de interesse e escolaridade da audiência? Alguns critérios. A preferência da congregação e a escolha do pregador. Eu falei isso recentemente. É difícil abandonar a nossa querida revista atualizada, não é? O crescimento da fé, ela cria um apego emocional a uma tradução, porque foi naquela tradução que você entendeu Deus, foi naquela tradução que você decorou versículos, foi naquela tradução que você aprendeu a rebater certas questões. Então você se apega a uma tradução, é normal isso. Pessoas se apegam à tradução, memorização. Logo é difícil migrar coletivamente para uma outra versão. Para o novo convertido, que não tem o hábito da leitura, nós brasileiros, eu encorajo, a ler Almeida século 21 ou a NVI. Para o evangelismo, considere a NVI ou até mesmo a nova tradução na linguagem de hoje. No estudo aprofundado, para pesquisa ou ensino, é bom que tenham um exemplar de cada linha filosófica de tradução. E nunca esqueça, a revelação inspirada de Deus não foi dada em língua portuguesa. Tem gente que acredita que a tradução que está ali é a língua que Deus usou. Não, Deus não usou. Nós temos traduções, não a língua original. Bíblias de estudo são caras e volumosas. É um investimento a longo prazo. Eu aconselho você aí, compre uma Bíblia de estudo hoje, daqui a uns 4 ou 5 meses você compra outra, no final do ano, quando chegar o 13º, você compra mais uma. E aos poucos, à medida que você vai montando Bíblias de estudo, sem perceber, você está montando uma biblioteca na sua casa. Uma biblioteca de interpretação bíblica, porque as Bíblias de estudo vêm com diversas ferramentas. Desaconselhável ao novo convertido comprar uma Bíblia de estudo, porque aí ele vai ler os comentários em vez de ler o texto bíblico.
Não, dê uma Bíblia para ele simples, com um texto bíblico. Você tem que primeiro conhecer o texto e depois conhecer as interpretações do texto. Nesta ordem sempre. E eu aconselho também não levar ao culto as Bíblias de estudo. Conselho pessoal, né? De novo, você fica desviado olhando os comentários, né, as notas de rodapé e não o texto bíblico, né? Minha preferência são Bíblias simples, com uma referência cruzada, alguns mapas no final, talvez algumas notazinhas de rodapé esclarecendo uma tradução de um termo ou outro, somente. As Bíblias de estudo eu procuro deixar em casa. Importante nos estudos particulares, Bíblia toda comentada em um só volume, certo? Eu prefiro uma Bíblia que ela é comentada de Gênesis a Apocalipse. Contudo, nem sempre comentam todos os versículos. É interessante, né? Tem versículos que uma Bíblia comenta, uma Bíblia de estudo comenta e outra não. Por isso que você deve ter várias, ok? Bem simples. Minhas indicações por ordem de compra. Se você for investir um dinheiro aí aos pouquinhos, eu indicaria essas Bíblias, ok? A NVI de estudo. Por quê? Ela é comentada por uma equipe de comentaristas, não apenas por um homem só. Então eles pegam, digamos, um cidadão aí, um erudito, em que ele é fera em Salmos e Eclesiastes. Então ele vai estar colocando ali a nata do conhecimento dele nessa Bíblia. Então quando você tem uma Bíblia de estudo que é feita por uma equipe, é bem melhor. É o caso da NVI de estudo, é o caso da Almeida de estudo, é o caso da Bíblia de Genebra, que eu gosto muito, é o caso da Bíblia de Jerusalém e a Plenitude. Já a Bíblia anotada de Shedd, de Ryrie, não é? Ele comenta a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, então ali é somente ele. É meio difícil o cara ser bom em todos os livros da Bíblia. Ele deve ter tido alguma área de especialização no doutorado dele. Ali ele é bom, mas não em toda a Bíblia. Então, mas é uma Bíblia muito boa, eu gosto. A Bíblia de Shedd, ok? É uma Bíblia que tem uma variedade de notas de rodapé, além de interpretação do texto, né? Tem notas homiléticas, que para mim eu gosto muito. A CNBB é uma Bíblia de eruditos católicos, não é? Brasileiros e alguns, acho que não são brasileiros, e tem uma equipe lá, mas não tem muitos comentários de rodapé. E a Bíblia Thompson não é bem uma Bíblia de estudo, porque ela não comenta o texto. É a Bíblia que você vai encontrar o maior número de referências cruzadas, o maior número de lista de versículos por tópicos, e aí vale a pena. Sem falar de que a Bíblia Thompson é naquela tradução da Almeida contemporânea, que eu também gosto muito. Então, se você vai investir, invista primeiro nessas 4 primeiras traduções, porque lá você tem uma equipe produzindo esse material, uma equipe de eruditos de ponta, produzindo esse material, as notas de rodapé, de Gênesis a Apocalipse. Então, razões na escolha da Bíblia de estudo, né? Deixe-me só colocar aqui. Distingua entre Bíblia de estudo, que eles são chamados, às vezes chamam de Bíblia científica, né? Não porque ela é feita num laboratório, né? Porque o método é científico, ela é um método específico, detalhado, ou Bíblia teológica. De Bíblia de estudo temática. O que é uma Bíblia de estudo temática? É a Bíblia do adolescente, a Bíblia da vovó, a Bíblia para mulheres. Essas Bíblias são voltadas, a Bíblia do empreendedor financeiro. Essas Bíblias são Bíblias, às vezes, comentadas por 1 ou 2 homens, e que eles selecionam apenas alguns textos ao longo da Bíblia que se referem a um tema. E também tem as Bíblias de estudo devocional. São aquelas que vão também pegar alguns textos bíblicos para lhe ajudar no devocional. É uma opção, mas a minha preferência, né, a minha indicação, são as primeiras, as Bíblias de estudo. Ela é comentada por uma equipe, é melhor. A introdução, ela tem uma introdução para cada livro da Bíblia, e algumas Bíblias de estudo, ela vai ter uma introdução para grupos literários. Por exemplo, ela vai ter uma introdução para o livro de Gênesis, mas ela também vai ter uma introdução para o Pentateuco. Ela vai ter uma introdução para Mateus, mas ela também vai ter uma introdução para o Novo Testamento e para os Evangelhos. Então você tem mais informação ali nessas Bíblias de estudo, né, científicas ou teológicas. Ela tem uma referência
cruzada abundante. Pessoalmente, aqui está uma das relíquias não, mas uma das pérolas das Bíblias de estudo que eu gosto. Referência cruzada. A referência cruzada é aqueles versículos que às vezes vem no meio, como você encontra na Bíblia de Ryrie, na Bíblia Shed, na Bíblia Plenitude, na Bíblia de Genebra, na Bíblia da NVI. Essas referências cruzadas é para você usar. Você chega num determinado versículo, você pega aqueles versículos que estão ali na referência cruzada e você vai lendo cada um deles. A referência cruzada vai ajudar você a esclarecer o versículo que você está estudando. Entendeu? Então, maior a referência cruzada, melhor. Então, Bíblias boas para mim, elas têm que ter referências cruzadas. Considere também questões linguísticas, variantes textuais, leituras complexas de traduzir, significado de palavras no original e línguas cognatas. Então, Bíblias de estudo que vem com esses tipos de informação aí do número 4 é bom. Por exemplo, a Bíblia de Almeida, ela é muito sincera. Ela chega em alguns pontos do Antigo Testamento em que ela diz: o hebraico é obscuro. O que quer dizer isso? Até hoje, os estudiosos não sabem exatamente como traduzir esse versículo. É uma Bíblia honesta com o estudioso. Então você aí vai ter dificuldade em traduzir, logo talvez dificuldade em interpretar também o versículo. Bíblias de estudo, elas vêm com mapas básicos, são aqueles mapas de a peregrinação, você vai ter a conquista de Israel, da terra prometida, você vai ter as cidades onde Jesus andou, as viagens de Paulo, mas também algumas, como a Bíblia de estudo da NVI, a Bíblia Ryrie, ela vem com mapas específicos. O que são mapas específicos? Ele vai ser aquele mapa que vai mostrar ali dentro do texto bíblico como foi, digamos que Senaqueribe invadiu ali a Palestina e atacou Jerusalém. Como foi a invasão da terra prometida por Josué? Começou pelo norte, pelo lado. Então são mapas específicos. Nem todas vêm com isso, mas à medida que você vai construindo a sua biblioteca, à medida que você vai ganhando Bíblias ou comprando Bíblias de estudo, não é? Você vai ganhando essas ferramentazinhas valiosas no seu estudo bíblico. Então alguém lhe diz: o que você gostaria de receber de aniversário? O que você gostaria de receber de Natal? Aí você diz: eu gostaria da Bíblia de estudo de fulano. Essas Bíblias, deixe-me colocar, amados, elas não são baratas. São todas acima de R$100. Entre 100 e 200 reais. Você pode chorar aí um desconto, dizer que está trabalhando com uma igreja, aí algumas vão dar 5, 10, 15, talvez se o evangelista da sua igreja for lá, você consiga 20, 30% de desconto. Mas essas Bíblias são caras. É um investimento nos seus estudos teológicos. Um sexto ponto aqui, traz informações culturais e históricas que ajudam na interpretação. Você vai ter informação sobre o que significa esse tipo de evento, o que significa essa planta, o que significa dobrar, não é, as mangas, arregaçar as mangas. Essas interpretações culturais e históricas, que às vezes a tradução corrigida coloca lá, você fica voando, uma Bíblia de estudo vai lá e esclarece, elucida para você. E o mais importante, e não tão fácil, boas Bíblias de estudo, elas evitam emitir posições sobre questões histórico-teológicas profundas e delicadas. Questões que vai inclinar para uma igreja ou para outra igreja, eles evitam. Mas, deixe-me falar, Bíblias como a Bíblia de Genebra, você ali vai ter toda a doutrina calvinista. Certo? O nome já diz, Bíblia de Genebra. Né? Foi lá onde Calvino, não é, floresceu e morreu. Né? A Bíblia veio de lá, então você vai ter toda uma doutrina. Se você pega uma Bíblia de Jerusalém, não preciso nem dizer, ela vai ter aí toda uma inclinação teológica, mas você compra sabendo que aquele comentarista ali é católico, e ele vai cair talvez ali para o lado do pecado original, para o batismo de crianças, por purgatório e outras doutrinas mais. Mas Bíblias como a NVI de estudo e a Almeida de estudo evitam entrar nessas questões mais teológicas que inclinam para um lado ou para o outro de um certo debate. Então aqui eu gostaria de terminar
slide mostrando algumas fotos de Bíblias antigas, Bíblias aí no seu estado, digamos, original, cópias antigas. Aqui você tem um texto do Antigo Testamento, com comentáriozinhos minúsculos aqui do lado, né? E esse é um texto que já vem com as vogais. Aqui um texto em grego, maiúsculo. Esse é um texto em grego, mas eu não lembro como se chama esse grego, talvez cursivo. Você vê que é um códice, né? É um livro. Aqui você tem fragmentos em uncial. Aqui você tem um códice, daquela outra foto, né? Do lado aqui, ó. E muitos códices antigos, muitos livros em grego antigo, ele vem com essas gravuras. Como, por exemplo, desta daqui. Então, a turma não somente copiava o texto grego, mas eles faziam questão de colocar uma gravura, um desenhozinho ali para interter. E os desenhos, claro, estão ligados ao texto que o autor está se referindo, o autor está falando. Ok? Então, para terminar, deixe-me puxar nosso último slide de hoje, em que eu gostaria de mostrar um exemplo onde as traduções divergem, mas o conhecimento do grego vai ajudar você a saber o que está acontecendo. Certo? Apenas um exemplo do Novo Testamento. O nome das imagenzinhas é ícones. Ícones? Não é Illuminato, não? É icon, É. Daniel Wallace chama icon. Ok. Então, peraí. Ok, aula 1, parte 4. Ok, gente. Por que precisamos de traduções? E por que traduções variam tanto, não é? Veja esse texto de João 11, 26. Um exemplo, um texto conhecido, embora não transpareça o impacto do original, literalmente. Ok, veja só. Aqui nós temos revista corrigida e revista atualizada. Note a diferença. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Note que na atualizada diz, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ué, um diz nunca, o outro diz eternamente. Interessante, nunca é uma coisa, eternamente é outra. Mas veja, são duas traduções vindas da linhagem de Almeida. Almeida corrigida, Almeida atualizada. Note aqui a diferença, nunca, e a outra eternamente. Parou para perceber? É nesse momento, quando a gente compara traduções, que a gente começa a perceber, gente, tem uma diferença aqui. O que foi que aconteceu? É aí onde a gente é obrigado a ir ao original, ou procurar alguém que tenha um conhecimento do original, ou pelo menos um conhecimento básico, instrumental do original, para poder, talvez, jogar uma luz. E eu coloquei o texto original aqui, não é? E a sua tradução aqui embaixo. Uma tradução literal que eu mesmo fiz. E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá para a eternidade. É assim que está lá no grego original, certo? E todo o que vive e crê em mim, jamais morrerá para a eternidade. Para a eternidade é a mesma coisa que eternamente. A palavra lá, eiston aiona, para a eternidade. E a palavra lá, jamais, o me. Essas duas partículazinhas juntas só traduz jamais. Então perceba que no grego nós temos o nunca, o jamais, e ao mesmo tempo a questão eternidade, para toda a eternidade. Então os tradutores eles vão ficar aí com um certo dilema, um versículozinho, né? Com um certo dilema, como traduzir isso melhor? Deixe-me dar mais exemplos de outras traduções. Veja que é contemporânea. E todo que vive em mim nunca morrerá, tirou eternamente. Veja Almeida século 21. E todo que vive em mim jamais morrerá. Veja em NVI. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente.
tirou o nunca, o jamais, mas decidiu colocar o eternamente. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aqui a King James, em português, decidiu manter o eternamente e tirar o nunca. A Alphalete, né, uma tradução que não sei se você ainda tem ou já viu, sumiu, né, no mercado. Eu acho que ainda tem uma lá em casa. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ela seguiu o mesmo da atualizada. Um pouquinho mais. Nova tradução da linguagem de hoje. Sempre bom dar uma olhada. E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Tirou eternamente. E as traduções ficam alternando entre uma e a outra. E quem vive e crê em mim jamais morrerá. A Bíblia de Jerusalém. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. A CNBB. A Pastoral Católica. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. Olha como ele colocou, não eternamente, para sempre. Mas não colocou jamais, colocou apenas não. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. A tradução ecumênica brasileira, também católica. Não colocou o eternamente, mas colocou não morrerá jamais. Não é? Interessante. Ele não podia colocar não morrerá nunca, porque seria duas negativas numa frase, não cai bem. Olha só a Reina Valera. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E mesma coisa. Em inglês, eu saí pegando traduções, né? Comparando traduções. Deixe-me traduzir uma tradução que está sendo muito bem aceita em inglês, que é a English Standard Version, ESV. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Não é? E outra tradução bem literal, né, que é chamada Young Translation, Literal Translation, colocou: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para esta geração, para esta era. Ok? Então, o que está acontecendo com os tradutores? O que deu com os tradutores? Eles não conseguem ser consistentes, não é? Uns não põem a frase, não põem a ênfase no advérbio nunca ou jamais. Outros não traduzem a palavra eternamente. O tradutor faz julgamentos e interpretações. Ok? O que está acontecendo aqui no caso, nesse caso apenas, de João 11, 29. Não é? O que todos perceberam em João 11, 26, é que há um pleonasmo. Há uma figura de linguagem no pleonasmo, no grego, mas que não se torna necessário passar esse pleonasmo no momento de traduzir para o nosso português. O que é pleonasmo? Pleonasmo é uma redundância, proposital ou não, em uma expressão, enfatizando-a. Certo? Se o cara nunca morre, então ele vai viver eternamente. Então você aí tem uma redundância de termos numa só frase, numa só oração. Veja, por exemplo, elo de ligação. Se é elo, tem que ser de ligação. Não faz sentido dizer elo de ligação, você está sendo redundante. Comparecer pessoalmente. Se eu compareço, tem que ser pessoalmente, né? Você não comparece em espírito. Eu nunca consegui fazer isso. Mas então, são palavras que nós usamos, né? Elo de ligação, comparecer pessoalmente, não comparecer através de um advogado, em que nós usamos de pleonasmo. São palavras que, entre si, elas quase que se contradizem, mas nós usamos, é o que nós temos lá em João 11, nós temos um pleonasmo. Veja o que Vinícius de Moraes disse: e ri meu riso. Claro que você ri tem que ser o seu riso, não pode ser o riso de outra pessoa e não pode ser outra coisa além de um riso. Então, de novo, um pleonasmo. Aqui, Roberto Gomes Bolhanos: o cadáver de um defunto morto que já faleceu. Tem um pleonasmo mais pleonástico que isso. Se é cadáver, só pode ser de defunto. Se é um defunto, já morreu, né? Está morto. E se está morto é porque faleceu. Mas aí você tem 4 palavras numa mesma frase que são sinônimas. Então, no caso de João 11, nós temos um pleonasmo. E aí os tradutores, eles são sensíveis em passar para o português isso. E é o que acontece com as traduções em português. Ok?
Espero que esse exemplo ajude você a perceber e a elucidar a importância de poder ir até o original. E é o propósito desse curso, né? Examinar brevemente, superficialmente, questões no original que ajudam a entender nossas traduções e, consequentemente, nossas pregações e mensagens. Deus o abençoe nessa primeira aula, não é? A sua tarefa para esta semana é a seguinte: você vai procurar 1 ou 2 textos em que em diversas traduções eles variam. Repito, a sua tradução sua tarefa de casa para essa semana é procurar 1 ou 2 textos bíblicos em que você vai olhar em 2 ou 3 traduções em que elas variam. E você vai passar essa informação para Flávio como nota, não é, uma nota básica para a aula dessa semana. Que o Senhor o abençoe e o Senhor o guarde. Um bom estudo.